Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. Agora são 10h13 da manhã de uma sexta-feira, do dia 13 de março. Esse é o primeiro diário da minha vida, né? Eu penso no YouTube muito mais que somente um vídeo aleatório. Eu vou postar um vídeo qualquer. Não. E o vídeo no YouTube, para mim, postar, ele é muito mais do que isso, ele tem muito mais significado, né? Então eu comecei no intuito de ser um diário, né? Até mesmo para minha família no futuro. Então meus filhos poderem ver como que a mãe dele começou, como que o pai deles, né, começaram, como eles começaram a vida. Então todas as mudanças que tiveram, enfim. Então ele é muito mais do que só um vídeo, ele é um diário também para minha família. Então, e esse primeiro diário, eu queria muito falar com vocês a respeito de algumas mudanças que eu estou tendo, né? De uma mudança de vida mesmo, de transição de carreira, de pensamento de vida, de planos, de metas, enfim. E eu queria muito compartilhar nesse vídeo um pouquinho sobre isso, porque para quem não sabe, eu faço graduação de enfermagem, estou no 5º semestre, 3º ano, né? Estou na metade do curso e daqui 2 anos eu me formo, né? Como enfermeira. E só contextualizando um pouco a história, né? Há um tempo atrás, até mesmo no comecinho, quando eu comecei a graduação, eu já tinha a ideia de poder, assim que terminasse a faculdade, de fazer a validação do meu diploma nos Estados Unidos. Porém, essa ideia os anos foram se passando e essa ideia acabou se perdendo, né? No meio da correria do dia a dia, no meio do trabalho, enfim, foi se perdendo ao longo da vida. Então, meio que eu acabei deixando para lá essa ideia, sabe? Só que nesses últimos meses, para quem não sabe, eu saí do meu emprego, onde eu trabalhava de CLT, e fiquei estudando quase que regime integral, né? Fiquei em casa, né? E eu acabei ficando em casa quase que de regime integral, aqui em casa. Então, nesse tempo, eu comecei a colocar a cabeça no lugar, comecei a rever algumas metas, alguns planos. Então, durante esse meio tempo, eu mudei a ideia, né, de validar meu diploma nos Estados Unidos e para ficar aqui no Brasil mesmo, vai demorar muito tempo, vai ser muito recurso e tudo mais. Porém, nessas últimas semanas, essa ideia de ir para lá mesmo assim que eu me formar tem me chamado muita atenção, tem falado muito no meu coração e eu acredito que é necessário, sabe, eu tentar. Que é necessário eu poder ter essa chance, sabe? Então, essa ideia, ela começou a me soar ainda mais atraente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Então, ela voltou com muito mais força. E ela me deu muito mais brilho, sabe? Ela me deu muito mais sentido na faculdade. Não que antes eu não tivesse sentido, porque eu sempre gostei muito da área da saúde, né? No começo, antes de fazer a faculdade de enfermagem, eu tentei medicina durante muitos anos, mas eu não consegui passar, porém eu passei em enfermagem, mas eu me encontrei na enfermagem, porque a área da saúde realmente é um lugar que sempre teve um lugar especial no meu coração, sabe? Então, por muito tempo, eu me perdi nessa ideia de só fazer faculdade, do que vai ser a minha vida depois da faculdade, porque aqui no Brasil, querendo ou não, infelizmente, a carreira de enfermagem, ela não é muito bem vista, né? Ela não tem tanto reconhecimento como deveria ter. Além dos enfermeiros, né, trabalharem muito, com muita sobrecarga, com baixíssimo salário, propensão de salário e tudo mais,
ainda assim não tem tanta valorização como deveria ter a enfermagem, porque querendo ou não, o enfermeiro, ele é o profissional que está o tempo inteiro com o paciente. Então, ele é o profissional que está lá o tempo inteiro com o paciente, né? Então, eu acredito que, pegando a perspectiva do mercado hoje, referente à área da saúde e da enfermagem, eu acredito que ela não tem tanta valorização assim, né? Então, por muito tempo, eu fiquei desanimada, né? Desanimada com a profissão da área de saúde, porque eu via que no dia a dia, né, vivendo a graduação de enfermagem, tendo contato com outras colegas que vivem a profissão de enfermagem como técnicas, como auxiliares e tudo mais, eu via que não tem tanta valorização, não tem, sabe, autonomia, não tem reconhecimento da categoria, o salário piorou, a carga horária massiva, então eu acabava me distanciando um pouco. Claro, não é só por dinheiro, mas querendo ou não, no final do mês, dinheiro é o que vai fazer a diferença, né? Porque é ele que paga as contas. Então, assim, eu acabei me desanimando, mesmo continuando fazendo a faculdade de enfermagem. Então, eu cheguei a cogitar até parar. Só que quando o propósito ele fala mais alto, a gente vai contra tudo, né? A gente vai contra a realidade, cenário, porque querendo ou não, quando a gente tem um propósito, tudo muda, né? E eu só ganhei esse propósito porque eu me tornei cristã. Eu me converti e desde então, de 5 anos para cá, eu me tornei completamente outra pessoa. E então eu pego a mesma pessoa que eu era há mais de 5 anos atrás, eu sou outra completamente diferente. Então, hoje, se eu tenho esse propósito, se eu tenho essa missão de viver a área da saúde, de viver como uma profissional da área de saúde, é porque lá atrás eu aceitei a Jesus, eu aceitei a vontade dele para minha vida e eu obedeci a ele. Basicamente é isso, eu obedeci a ele. Então mesmo com um cenário não tão bom aqui no Brasil, eu ainda continuava porque eu tinha esse propósito, eu tinha essa missão. Mesmo não tendo ânimo, vontade e tudo mais. Só que isso aconteceu, essa falta de ânimo com a profissão, isso aconteceu principalmente porque eu agora estou formando uma família, né? Eu casei recentemente, então estou formando uma família. E aqui no Brasil, como eu mencionei, o profissional de enfermagem trabalha muito, tem pouco recurso financeiro e acaba que não compensando no final do mês, né? Não compensando tudo. Então, o que me desanimava principalmente não é nem só pela questão do dinheiro, mas pela questão de que eu teria que me dedicar tão massivamente à profissão que eu não teria tempo para minha família, eu não teria tempo para os meus filhos no futuro, eu não teria tempo para o meu casamento, para o meu marido. Então isso me desanimava ainda mais. Isso era um dos principais motivos porque eu me desanimei com a profissão, sabe? Então, depois de umas semanas atrás, do nada eu vi eu e meu marido, a gente estava vendo o YouTube, né? E do nada apareceu novamente a enfermagem na gringa, né? De um casal que falava sobre o processo que eles estão tendo, né? Que eles também vão buscar a validação do diploma lá nos Estados Unidos e que, inclusive, que é uma das pessoas que acabou de fazer faculdade de enfermagem, então tá saindo do mercado de trabalho, tá entrando no mercado de trabalho agora, né? Então, ele tá mostrando todo esse processo, como foi, como era e tudo mais. Então, depois que eu assisti esse vídeo, ele me apeteceu ainda mais a vontade, sabe? De aquele ânimo, parece que aquele ânimo que eu tinha antes, lá atrás, quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei a sonhar em ser profissional de saúde, parece que brilhou ainda mais, sabe? Não só pelo fato de
poxa vida, você vai ser uma profissional lá nos Estados Unidos, nossa, tem um peso enorme, né? Mas não é só por isso, é porque pesquisando um pouco mais de como é a profissão lá fora, de como que é a classe da enfermagem lá fora, a gente pode notar que não só eles têm muito mais reconhecimento do que aqui no Brasil, eles têm muito mais valorização da profissão aqui no Brasil, eles também têm muito mais autonomia, eles não só são bem remunerados quanto a profissão deles, como eles também têm tempo de qualidades com a família dele. Então, que nem aqui no Brasil, aqui você é meio que obrigatório você a ficar a quantidade de horas extras que for preciso na instituição. Lá não. Lá muitas vezes você escolhe a sua jornada de trabalho, você escolhe como você quer trabalhar, lá você escolhe se você quer fazer hora extra, lá você escolhe os dias de folga. Então, assim, fora que a remuneração lá é muito boa. Então, sabe, pesquisando sobre isso, voltando a ver sobre isso, foi algo que me chamou muita atenção. Foi algo que eu comecei a tocar no meu coração mais sobre isso, porque lá fora eu não só vou poder viver o meu propósito, eu não só vou poder viver a minha profissão, como eu também vou ter a qualidade de vida, né, com a minha família, que é o tanto importa, né? Porque principalmente depois que eu me converti, a escala de prioridade da minha vida é Deus, minha família, trabalho ou qualquer outra coisa. Então, assim, e poder, junto com meu marido, obviamente, poder beneficiar, dar uma boa qualidade de vida para minha família, sabe? Então, e isso não tem preço, não tem preço mesmo, sabe? Então, eu acredito que não só é algo que tem chamado a atenção nos meus olhos, como eu também acredito que, de certa forma, é Deus me mostrando algo, sabe? Me mostrando novamente algo que eu deixei lá para trás, que uma ideia que eu tinha colocado na minha vida lá atrás, mas só que se perdeu. Eu acredito que é Ele, sabe? Que tem colocado esse desejo no meu coração, que tem colocado essa vontade no meu coração. Então, eu comecei a reviver de novo essa ideia, eu comecei a reviver de novo esse sonho, né? Essa meta de vida. Claro, o processo não vai ser fácil, não vai ser barato, muitas vezes não, e não vai ser rápido. Porém, é uma possibilidade muito grande, sabe? É uma possibilidade extrema, muito grande. Então, só de pensar que o meu diploma, ele vai me conceder essa chance de poder validar lá fora, sabe? Entrar num dos países mais benquistos, né, do mundo e tudo mais. Então, só de pensar em ter a bagagem que eu vou ter dos Estados Unidos, só de pensar até mesmo na profissão, a bagagem que eu vou ter, os ensinamentos que eu vou ter, a experiência que eu vou ter lá fora, mesmo que depois de alguns anos vivendo lá eu quiser voltar para o Brasil, eu já vou estar com uma bagagem muito boa, sabe? Que para poder passar isso adiante, passar esse conhecimento, essa bagagem toda que eu vou acumular lá fora adiante, sabe? Fora que é uma experiência completamente diferente, né? Outro país, nova cultura, nova língua, outras pessoas, ambiente totalmente diferente. Então, é uma experiência única, né? Então, quem não gostaria de fazer isso se a gente tivesse a oportunidade? Então, é isso, gente. Então, esse primeiro diário aí, é mais uma conversa, né? Ele foi mais para falar a respeito disso, sabe? Que eu tô mudando meus planos agora, de que uma ideia que tinha se perdido lá atrás, inclusive, eu preciso falar que essa ideia, na verdade, apareceu também lá atrás de forma coincidente, né? Que eu chamo de cristocidência. Então, mesmo lá atrás, essa ideia tinha aparecido de cristocidência. Mas a mente humana é tão surreal que, com projetos grandes, muito duradouros, ele acaba meio que, sabe, esquecendo.
Então, eu acabei esquecendo e voltou agora, também do nada. E eu conversando com meu marido, a gente está disposto a embarcar nessa ideia, embarcar nessa nova jornada e vamos ver no que vai dar, né? Então, eu tenho aí 2 anos para me preparar, 2, 3 anos para me preparar, né? Para fazer as provas, para começar a validação do meu diploma, para começar, enfim, tudo que eu preciso fazer para começar o processo de imigração, processo de validação. Então, nesse meio tempo, eu preciso não só me preparar para fazer as provas, né, para fazer esse processo de validação do meu diploma, como também eu preciso treinar o meu inglês. Então, eu já estou na certeza de que eu vou dar o meu melhor para poder passar, eu vou dar o meu melhor para poder fazer dar certo esse processo de validação, né? Então, eu já estou treinando desde agora o meu inglês, já estou estudando desde agora o meu inglês, né? Para eu poder, já quando eu estiver no processo de fazer a prova de proficiência de inglês, de poder imigrar de fato com a minha família, eu já estou com o inglês intermediário, eu já estou com o inglês um pouco mais avançado. Então, eu quero tirar esses 2, 3 anos que eu tenho pela frente para poder focar basicamente totalmente no inglês. Então, não vai ser fácil, né? Porque eu vou conciliar a vida de casada, de dona de casa, de uma estudante de faculdade, também com essa preparação. Mas eu tenho fé que, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ocorrer da forma que Ele quiser. Então, esse é o primeiro diário que eu queria compartilhar com vocês e que eu queria deixar registrado, até mesmo para minha futura família, de como foi o início do processo, de como que os pais deles começaram. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço quem chegou até esse vídeo, quem ficou até o final, tá bom? Tchau, tchau para vocês e até o próximo vídeo.